Olá, meus irmãos, estamos aqui com o nosso estudo básico do Espiritismo. Esse é o volume 2 do nosso estudo. Estamos no módulo um, Fundamentos Básicos, né? Por sinal, estamos chegando ao final desse módulo e desse volume 2. Tá? Essas são as últimas aulas desse volume 2. Esse é o roteiro 24, que é a formação dos mundos e da Terra, primeira parte. Na sequência, essa é a aula de número 128. Bom, para quem está acompanhando o estudo, não é, desde o começo, nós estamos seguindo o nosso programa. Começamos falando de Deus, dos espíritos, dos mundos espirituais, enfim, de como os espíritos são criados, são formados, né, desde as energias puras e simples. E falamos sobre a matéria, né, entramos no mundo da matéria e agora foi o último assunto, e agora nós vamos falar da formação dos mundos, né, como é que os mundos são formados. Então, o universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e que não vemos. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movimentam no espaço, assim como todos os fluidos que o enchem. Então, o universo, ele não nunca está vazio. Mesmo aonde a ciência presume que há um espaço vazio, até, aliás, a ciência atual hoje, a astronomia, ela já reconhece que não existe espaços vazios, não é? O que os espíritos informaram a Allan Kardec lá em 1857, não é? Quando da produção do Livro dos Espíritos, que não existe vazio no universo, né? Tudo está preenchido, mesmo aquilo que não é visível, está preenchido por um elemento material. E nós vimos que esse elemento material é o fluido universal, não é que se desloca da mente de Deus, né? Porque todo o universo é o pensamento de Deus, nós já falamos disso aqui. E esse pensamento ele sofre modificações na sua estrutura, não é? No seu campo eletromagnético, digamos assim, e, e vai sofrendo condensações. Então, a condensação mais importante, digamos assim, é quando o fluido universal se transforma em fluido cósmico universal. Esse fluido cósmico universal é quem vai dar origem a todas as coisas do plano espiritual, tá certo? É através do fluido cósmico universal que os perispíritos são formados. E aí, assim, esse fluido cósmico universal, ele tem uma zona, não é, de fronteira, digamos assim, uma zona neutra entre o plano espiritual e o plano físico. E é essa zona neutra onde surgem ali as partículas, não é, elementares, né, como quarks, como elétrons, não é, como os férmions, enfim, todos esses nomes, né, toda essa terminologia que a nossa ciência, a nossa física utiliza. E são essas partículas que são responsáveis para formarem a matéria, o átomo. Né? A gente viu que a matéria ela começa no plano físico através do átomo de hidrogênio. É o primeiro elemento, digamos assim, material, fisicamente falando, tá certo? Do fluido cósmico universal também se extrai o fluido vital, que a gente falou dele aqui, que é o responsável em dar a vida biológica, não é? Ou seja, animar a matéria inorgânica, tá certo? E transformar ela em matéria orgânica. E vimos que o perispírito, não é? Quando o espírito reencarna, o perispírito ele absorve uma camada do fluido vital para poder se ligar e formar o corpo físico. Então, tudo isso vem, não é, do pensamento de Deus que sofre essas transformações. É, Deus criou toda a eternidade e, por mais que nossa imaginação recue nos tempos mais longínquos, haverá sempre uma eternidade. Então, assim, a gente não consegue entender uma coisa que é eterna. Eu até observo alguns espíritas falando assim: nós somos espíritos eternos, não somos, tá certo? A única coisa eterna que existe é Deus, que eterno é uma coisa que não teve nem começo nem fim. Deus não teve nem começo nem fim. E é por isso que embaralha a cabeça da gente entender uma coisa que não teve começo nem fim. Nós somos espíritos infinitos, porque tivemos um ponto de partida. No momento em que nós fomos criados por Deus, tivemos esse início. Agora, somos infinitos porque não temos fim, né? Mas não somos eternos. Então, repetindo, eterno só Deus, que não teve começo, aliás, não teve início, nem terá fim.
e nós somos espíritos infinitos, tá certo? Tivemos um começo, um início, mas não teremos mais fim, né? No momento que Deus nos cria, a partir daí a gente não tem mais fim, tá certo? O que vai ter fim é os corpos físicos, não é? Quando a gente encarna e desencarna, e a gente vai deixando os corpos físicos, mas a gente continua sendo a mesma coisa, os mesmos espíritos de sempre. Não sabemos quando surgiu a matéria no universo, já que não entendemos um ser que vive pela eternidade. Então, veja, se Deus é eterno, ou seja, se Deus não teve começo nem fim, não tem como a gente ter uma ideia de quando surgiu a criação de Deus. A gente sabe. A gente não consegue responder se Deus, qual foi o primeiro momento da criação de Deus. Por quê? Porque é uma coisa que não tem começo, não é? Então, veja como uma coisa é difícil da gente elaborar algum tipo de análise. Mas, para a gente poder entender melhor a criação de Deus, a gente vai ter que criar uma suposição, tá certo? Uma situação fictícia de que, em algum momento, Deus começou a criar. E isso não é verdade, tá certo? Eu repito, a gente não tem como saber quando foi a criação, porque não teve início nem terá fim, não é? A criação é eterna, igual a Deus, tá? Mas a gente tem que se basear nessa suposição para poder o cérebro da gente, a mente da gente, conseguir elaborar alguma teoria sobre a formação, né, a criação e sobre a formação de todas as coisas. Tá? Então a gente vai supor aqui que existia um momento inicial da criação, tá? Para a gente poder entender. Então é isso que eu estou querendo dizer aqui nesse slide, que a gente não sabe quando surgiu a matéria no universo, já que não entendemos um ser que vive pela eternidade. O fluido cósmico universal, também chamado de matéria cósmica, fez surgir, fez surgir turbilhões, aglomerações desse fluido difuso, amontoados de matéria nebulosa, que se cindiram por si próprios e se modificaram ao infinito para gerar diversos centros de criações simultâneas ou sucessivas. Então, veja, a gente que estudou nas aulas passadas sobre o plano espiritual, como é que o fluido vai se deslocando, não é? E vai formar a matéria. E a gente viu, a gente acabou de falar aqui, que quando o fluido cósmico universal ele vai entrar no plano material, existe uma zona intermediária, que é entre o plano espiritual e o plano físico. Nessa zona intermediária, o fluido cósmico universal começa a formar pequenos vórtices, né? É como se fossem pequenos redemoinhos, tá? Que vão girando, não é? Pelo impulso da força mental de Deus, eles vão girando e vão criando pequenos núcleos. Esses pequenos núcleos vão dar origem às partículas elementares. Eu até citei aqui os elétrons, os gluons, os muons, os férmions, né, os bósons. Todas essas partículas que a nossa física descobriu e trabalha em cima delas são partículas elementares que vão se juntar para formar os átomos, tá certo? E esses átomos são formados primeiro no plano espiritual, ou seja, nessa zona intermediária entre o plano espiritual e o plano físico, começa a se formar átomos que a gente pode chamar assim, para a gente entender melhor, de átomos espirituais. Ainda não são os átomos materiais, tá? E esses átomos materiais é quem vão dar origem ao átomo de hidrogênio, né? Porque na nossa matéria começa pelo átomo de hidrogênio. Então, vamos dizer assim, imagine que o fluido cósmico universal, quando ele está no plano espiritual, ele está dentro de uma mangueira de água. Eu vou fazer essa analogia para a gente tentar entender melhor. Quando a gente abre a torneira, que a água começa a jorrar pelo bico da mangueira, né, por aquele bico, é a entrada do fluido cósmico universal no plano material. Então, quando ele entra, ele entra jorrando, digamos assim, só que não é água, é gás, né? Na verdade é átomo. Ele começa a jorrar átomo de hidrogênio. Ainda não é gás, isso não é visível, porque o gás hidrogênio é diferente do átomo de hidrogênio, tá? O átomo de hidrogênio é só o elemento principal. Quando um átomo de hidrogênio se junta com outro átomo de hidrogênio, aí forma o gás hidrogênio, porque o gás hidrogênio é H2, ou seja, são dois átomos de hidrogênio, tá certo? Então, o fluido o cósmico universal, quando começa a entrar, né, a sair do bico da mangueira, que está entrando ali no plano físico, ele vai jorrando, né, um turbilhão, são esses turbilhões aqui, ó, de átomos de hidrogênio. Esses átomos de hidrogênio vão se espalhando.
Só que aí entra uma outra força da natureza, que é a gravidade. E a gravidade também é criada pelas partículas elementares, não é? Existem os gravitons, segundo a nossa ciência, que são partículas que se unem para formar a gravidade. A gravidade é feita por partículas chamadas de gravitons. E esses gravitons começam a se unir, formando a gravidade. A gravidade vai fazer com que os átomos de hidrogênio se juntem, tá? E quando esses átomos de hidrogênio se juntem, ou seja, eles estavam espalhados, né, eles vão ser atraídos um para o outro por causa da gravidade, e esses átomos vão começar a formar o gás hidrogênio, porque eles estão se unindo, não é? Eles não estão se fundindo, eles estão se unindo e vão formar o gás hidrogênio. Quando eles formam o gás hidrogênio, aí começa a aparecer aquelas nuvens de gás, que são chamadas de nebulosas, né, pela astronomia, pela nossa ciência, não é? Essa matéria nebulosa que ele fala aqui. E essas nuvens de gás, não é? Ou seja, a gente sabe que a gravidade, quanto mais o elemento tem massa, ou seja, quanto maior a massa, maior a gravidade. Então, por exemplo, a gravidade do Sol é muito maior do que a gravidade da Terra. Por quê? Porque o Sol é muito maior do que a Terra, não é? A gravidade do planeta Terra é muito maior do que a gravidade da gente. Por quê? Porque a Terra é muito maior do que a gente. A gravidade da gente é muito maior do que a gravidade de uma formiga, porque a gente tem mais massa do que uma formiga, e assim sucessivamente. Então, quando começa a surgir as nebulosas, aquelas nuvens de gás hidrogênio, vai ficando mais pesado, né? Porque uma coisa é um átomo de hidrogênio, outra coisa são dois átomos juntos, ou seja, o peso aumentou. E esses átomos de hidrogênio vão se juntando, todos eles, não é? Esses, formando o gás hidrogênio, e essa nebulosa, essa massa de gás, já tem um peso maior. Então, elas se sentem atraídas, né? E vão formando um núcleo, e esse núcleo começa girando, né? Porque ele está sempre girando, por causa do impulso do pensamento divino. Então, ao girar, essa massa de gás ela vai aquecendo, porque a gente sabe que quanto mais o gás é comprimido, mais ele aquece. E quando o gás aquece, ele começa a aumentar a temperatura, criando um núcleo, tá certo? No interior dessas nebulosas. E esses núcleos vão aquecendo, 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 e aí começa a surgir a fusão nuclear, ou seja, os átomos de hidrogênio eles estão tão quentes agora dentro daquele núcleo que eles começam a se fundir um no outro, eles se chocam um com o outro e vão formar os átomos de hélio, que é outro elemento químico, é o segundo elemento químico da escala química, da escala estequiogenética que a gente conhece, tá certo? Nesse processo que começa a fusão de átomos de hidrogênio para formar hélio, o núcleo vai aumentando, vai aquecendo cada vez mais, e aí começa a surgir o quê? Uma estrela. As estrelas surgem dessa forma, né? Então, a vida material, o mundo físico, como a gente está falando aqui de formação dos mundos, ele começa com a formação das estrelas. Então, a estrela é a primeira coisa que surge. E essa estrela vai, a gravidade dela já aumenta, não é? Vai aumentando cada vez mais e ela vai absorvendo cada vez mais nuvem de gás. Essa nuvem de gás que envolve ela. Ela vai absorvendo, queimando e fundindo e fundindo e fundindo. E ela vai aumentando, né? Para a gente ver que tem estrelas enormes, tem estrelas que são milhares de vezes o tamanho do nosso Sol, para a gente ver como não crescem essas estrelas. E essas estrelas, elas vão atraindo, né, porque a gravidade dela aumenta, elas vão atraindo cada vez mais nuvens de gás. E essas nuvens de gás vão começar a gravitar em torno da estrela nascente, tá certo? E essas massas de gás também começam a se fundir, não é? Juntando o gás hidrogênio, juntando poeira, juntando, enfim, as coisas que já existem no universo, né, no momento da criação. Essas coisas são criadas também através dos resíduos, né, dos choques entre as estrelas, explosões de estrelas, e vai fundindo esses elementos, como o hélio que eu falei, depois vem o boro, o lítio, o berílio, o carbono, tudo isso é formado dentro da estrela. E a estrela, nesse processo de fusão nuclear, ela vai formar até o ferro, até o elemento ferro. Quando ela forma o elemento ferro, dependendo do tamanho dela, se ela for uma estrela muito grande, ela explode. A partir do ferro, ela não consegue fundir mais. Então ela explode. Então essa estrela morre. Quando ela explode, ela joga esses elementos químicos também no meio da nebulosa, tá certo?
Esse é um processo que leva milhões, às vezes bilhões de anos para acontecer. Então, veja como o universo é antigo, tá certo? Para chegar a esse ponto que nós estamos. Porque são processos de milhões e bilhões de anos para essas estrelas se formarem, através da fusão atômica, formar esses elementos químicos até o ferro, não é? E depois explodir. Quando elas explodem, a temperatura aumenta tanto, a explosão de uma estrela, a ciência chama de supernova. Essa supernova, quando ela explode, a temperatura dela aumenta mais de centenas de vezes, ou seja, está mais quente ainda. E por estar mais quente ainda, o choque dos átomos na explosão vai formar os outros metais, né? O ferro vai se fundir e vai formar outros metais, como ouro, platina, prata, cobre. Todos os elementos metais, não é, que a gente conhece são formados através de explosões de estrelas. É a única forma de se formar os outros elementos químicos a partir do ferro através de uma explosão química, perdão, de uma explosão de uma estrela. Tá? Por quê? Porque na explosão a temperatura quase que aumenta milhares de vezes. Então, se tornou mais quente ainda, e isso agitou os átomos, né? E eles se chocaram no momento da explosão e foram formando os outros elementos químicos. Tá certo? E aí, esses elementos, como ferro, como prata, como ouro, como cobre, né, eles ficam dispersos na nebulosa, que, por sua vez, continua recebendo pressão da gravidade e vai fazer surgir outra estrela. Ou seja, uma estrela explode, né, morre, mas vai dar vida a outra estrela. E essa nova estrela que vai surgir, ela agora vai ter nos seus elementos os elementos da estrela que explodiu. Vai ter ferro, vai ter ouro, vai ter e ela vai fundindo isso daí e vai iniciar aquele processo. Só que é, a massa nebulosa que fica envolvida pela estrela, ou seja, que está gravitando em torno da estrela, também tem esses elementos de ferro, né, de silício, de cobre, de ouro, etc. E essas massas vão. Porque assim, a nebulosa é uma nuvem enorme, que ela vai se dividindo em partes de nuvens, né? Então, quando a estrela é formada, outros núcleos de nebulosa vão se aglomerando também para tentar formar outra estrela. Só que ela não tem material suficiente para crescer e formar uma fusão nuclear, e essas coisas se transformam nos planetas. E esses planetas é quem vão ficar girando em torno daquela nova estrela, tá certo? Então, os mundos surgem assim. Primeiro surge a estrela, e da matéria, das explosões dessas estrelas, se junta essa poeira, né? E quando a gente chama de poeira, não é sujeira. A poeira são esses elementos químicos, ferro, silício, né? O silício é quem forma a areia, né? A gente sabe que a areia é feita de silício, basicamente, tá certo? E esses elementos vão se juntar e vão dar origem aos planetas também pelo mesmo processo em que forma a estrela. Só que como a estrela absorveu mais gás, ela se tornou maior e se tornou uma estrela. Mas os planetas não conseguem absorver tanto a matéria e eles ficam menores. É por isso que eles não viram estrelas, eles viram planetas. À medida que os anos, os milhões e milhões de anos vão transcorrendo, esses planetas vão esfriando, como foi o caso da Terra, né? E passam a tomar a forma arredondada. Por que toma a forma arredondada? Porque a gravidade ela atua em todos os lados daquela massa. E à medida que aquela massa vai girando com o peso da gravidade, ela vai sendo modelada para ficar redonda. É por isso que todas as estrelas são redondas, os planetas, os satélites, por causa disso. Porque a massa vai sendo comprimida assim, ó, comprimida dessa forma e ela vai ficando arredondada. É como você pegar uma massa de modelar e apertar com a mão e ficar ajeitando e ela vai tomando a forma cilíndrica, arredondada, esférica. É assim que se formam os planetas. Os satélites também se formam dessa maneira, tá certo? Às vezes os satélites existem choques de planetas um com os outros, tá? E os pedaços desse choque desses dois planetas ficam sobrando, não é, ali em torno na zona gravitacional da estrela, e eles também vão se unindo, tá certo? E vão formando satélites, não é, que são formados muitas vezes pelo choque de dois planetas. A Terra mesmo, no início, não é, segundo a nossa ciência e a astronomia, ela sofreu um choque, um impacto com outro planeta, tá? Porque eram muitos planetas, existiam muito mais planetas do que existe hoje no nosso sistema solar. E muitos desses planetas se chocaram, se destruíram, viraram satélites.
Foi o caso da Terra. Por coincidência, a Lua, que é o satélite natural do planeta Terra, é um dos maiores satélites que existe na nossa galáxia. Por quê? Porque ela é formada de um outro planeta que talvez fosse do mesmo tamanho ou até maior do que a Terra. Esse planeta pegou de raspão na Terra, se não tinha destruído a Terra, e ao pegar de raspão na Terra, ele arrancou uma parte da Terra, mas ele explodiu. Ele virou pedaços. E esses pedaços se uniram e formaram a Lua. E como a Terra é maior do que a Lua, né, tem mais gravidade, a Terra atrai a Lua e a Lua continua girando em torno da Terra. Então, eu acredito que vocês tenham compreendido como é que surgem os mundos, tá certo? Tudo isso, veja como uma coisa é bem elaborada, não é só uma mente como a mente de Deus mesmo para criar essas coisas. É por isso que a gente não consegue compreender Deus, tá certo? Então é assim que se formam os planetas e a Terra se formou assim também. Esses centros primitivos se tornaram focos de uma vida especial, uns menos disseminados no espaço e mais ricos em princípios e forças atuantes, começaram desde logo a sua vida, a sua particular vida astral, que foi o caso da Terra. Os outros, ocupando ilimitada extensão, cresceram com lentidão extrema ou, de novo, se dividiram em outros centros secundários. É aquilo que eu falei, não é? O processo leva milhares e milhares de milhões de anos, tá certo? Para se formar. Então, é por isso que se tem uma estimativa de que o universo começou arredondando a 14 bilhões de anos atrás, né? Que foi o tempo necessário. A Terra tem 4 bilhões e meio, não é? A Terra existe há 4 bilhões e meio de anos. Ou seja, 10 bilhões de anos antes, o universo ainda estava se formando, não é fisicamente falando, tá certo? Mas isso é a ideia que a gente tem, porque, segundo o que a gente estuda e pesquisa, o universo físico tem muito mais de 15 bilhões de anos, não é de 14 bilhões de anos, tem muito mais do que isso, tá certo? Vários sóis iluminam o éter. Já planetas habitados dão vida à existência de uma multidão de seres, nossos predecessores nas carreiras humanas. Então, o processo da criação da vida na Terra, a gente vai falar em outra oportunidade, não é? Aqui a gente está falando só da formação dos mundos. Então, a gente sabe que a vida biológica começou no planeta Terra, não é? Quando a Terra esfriou, aqueles gases quentes, né? A Terra estava ainda muito quente ainda no seu núcleo e ela produzia aqueles gases, esses gases esfriavam, chegavam lá em cima, se tornavam chuva, né? A gente sabe que o gás quando esfria ele volta a ser água de novo. E aí essa água começava a cair em chuvas torrenciais, começava a esfriar. Essa água quando batia na terra quente virava vapor de novo, subia e ficava esse ciclo, né? Ela evaporava, subia, se transformava, se condensava, transformava, água, caía e ficava esse ciclo, até se formar os oceanos, né? E a gente sabe que a vida começa ali a partir das dos vírus, não é? E depois das bactérias, né? E aí, das bactérias, a gente vê o processo evolutivo até chegar formar os invertebrados, formar os vertebrados, dos vertebrados vai se formar as aves, os répteis, etc., os mamíferos, e dos mamíferos até chegar no ser humano. Então, esse é o processo evolutivo, tá? Cada nebulosa formará uma galáxia, ou seja, são várias nuvens de gás que se juntam, não é? E formam uma galáxia, ou seja, elas começam a formar várias estrelas dentro desse bloco de nuvens, e o conjunto dessas estrelas é que formam as constelações, que, por sua vez, o conjunto de constelações formam as galáxias, que, por sua vez, o conjunto de galáxias formam os conglomerados de galáxias, né? E assim vai, infinitamente, tá certo? Vários sóis iluminam o éter, né? E já planetas habitados dão vida à existência de uma multidão de seres, nossos predecessores na carreira humana. Cada nebulosa formará uma galáxia que, por sua vez, dará uma origem a inúmeras estrelas, planetas e satélites. Então, nós vivemos aqui na Via Láctea e o nosso sistema solar é o nosso Sol com um conjunto de 8 planetas que nós temos. Eram 9, né? Mas rebaixaram o Plutão porque Plutão não atinge as 3 regras principais para se formar um planeta. Ele só atinge 2. Se não me falha a memória, para que ele seja considerado um planeta, ele tem que ter a forma esférica, que Plutão tem, ele tem que orbitar uma estrela, aí no caso Plutão não orbita uma estrela, né? Não, ele orbita sim, ele orbita. Mas ele não tem a terceira característica, que a terceira característica é que, para ser um planeta, ele tem que limpar, ele tem que absorver a poeira que envolve em torno dele. E Plutão não envolveu. Tem muita matéria
girando, não é, gravitando em torno de Plutão. Então é por isso que ele é considerado um asteroide, tá certo? Por mim, ele continuaria planeta, porque eu até gosto muito de Plutão. Mas os cientistas definiram que ele não atingiu essas três condições, né, para se tornar um planeta. Vamos para frente. Existem infinitas nebulosas e galáxias pelo universo, umas mais antigas do que outras, dando origem a mundos físicos incontáveis. Então, existe uma infinitude de planetas, não é, que a gente não tem como contar isso daí. E com certeza muitos planetas são habitados como é a Terra, tá certo? A humanidade povoa o espaço universal em diversos mundos pelo universo afora e não sabemos o início de tudo. Existem estrelas em formação aos milhares de bilhões, outras que estão na juventude, outras na maturidade e outras que já se extinguiram com. Deixa eu ver aqui o que é aqui. Deixa eu voltar. E outras já se extinguiram com o tempo. Né? Então, assim, como eu falei, desde que o universo físico foi criado, que a gente não sabe como, mas é com certeza muito mais de 14 bilhões de anos, que estrelas vão se formando, vão explodindo, né, através de supernovas, vão gerando elementos metais, como ouro, ferro, como a gente viu. Outras estrelas vão se formando. Aí, é por isso que o espiritismo é interessante. Porque, veja, antigamente eu pelo menos não fazia ideia de como é que existia ouro, como é que existia prata, como é que existia cobre, ferro no interior da Terra. Por quê? Porque a Terra foi formada, é o que se chama de geração secundária, não é? Ou seja, a Terra foi formada por um material, não é? Por poeira, gás e esses elementos, tá certo? Graças à explosão de outras estrelas que antecederam até o nosso Sol, né? Então, a Terra absorveu, na hora que ela se condensou, aquela massa, né, de gás se condensou, ela se condensou junto com ferro, com ouro, com prata, com níquel, com silício, com tudo que a gente possa imaginar. E a gente sabe que o núcleo da Terra é basicamente feita de ferro. O núcleo da Terra. É por isso que ela tem um campo eletromagnético, porque o núcleo da Terra é feito de ferro derretido. Né? O núcleo da Terra ainda está queimando lá dentro, né? Ainda está aceso, existe a quentura ainda, porque o núcleo de ferro está derretido pela quentura ainda, né? Não chega essa quentura aqui na superfície, porque já passaram-se bilhões de anos. Mas a Terra, a gente sabe que no núcleo dela ainda é o núcleo quente, e aquilo ali é ferro derretido. Então, o ferro girando, né, porque a Terra está girando, forma um campo eletromagnético que cria uma proteção contra os raios solares do Sol. Então, veja como uma coisa é muito bem elaborada, tá certo? Então, basicamente é assim que os mundos começam, tá certo? Essa é a primeira parte dessa aula. Na segunda parte, a gente faz o fechamento desse assunto. Eu espero que vocês tenham compreendido como é que os mundos se formam, né? Tudo isso graças à, à criação e à inteligência de Deus, tá? Então, muita paz para todos e Deus continue nos protegendo, nos abençoando hoje e sempre.